Shalom, shalom. Hoje nós estamos no dia 18 do mês de fevereiro do ano de 2022, é o calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 17 do mês de Adar 1, do ano 5782. Hoje nós estamos no sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat. Ao pôr do sol de hoje, vamos adentrar no dia sagrado do Shabat. Então, às 18 horas e 24 minutos de hoje, é o horário do acendimento das luzes de Shabat. Então, portanto, os lares judaicos e os lares não judaicos, os Benei Noach, que têm abraçado realmente a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, a partir das 18 horas e 24 minutos, é o acendimento das luzes de Shabat. Então, desde já, a você, a sua família, as comunidades, Shabbat Shalom, para que haja muita luz divina, muita presença de Deus nas vidas, nas famílias e nas comunidades, com a presença de Hashem, renovando as energias, as baterias, as forças, para seguirmos em frente na nossa jornada. Hoje nós estamos aqui então em uma lição a cada dia com o nosso Rabino Hafetz Chaim sobre Shemirat Halashon, guardar a língua, sobre evitar de falarmos palavras proibidas ou palavras negativas, palavras que estão conectadas com fofoca, inveja, ciúmes, raiva, ódio e coisas semelhantes a estas. Palavras estas que estão dentro do grupo chamado Lashon Hara, que é língua má, ou, numa forma popular, língua maldita, Então, Lashon Hara está conectado com tudo isso daí. Então, o nosso Rabino Hafetz Chaim traz para nós lições diárias, para que nós possamos aí estarmos no temor a Hashem, no temor ao Eterno, que é o princípio da verdadeira sabedoria. Por que princípio da verdadeira sabedoria? Porque o verdadeiro temor a Deus leva à verdadeira sabedoria. O verdadeiro temor a Deus são para aqueles que reconhecem de fato que há um só Deus, um só Criador e um só Salvador, que está acima de tudo e de todos, e que só a Ele deve ser prestado toda adoração, toda gratidão, e só a Ele deve ser direcionado diretamente todas as nossas preces. Isso daí nos leva à verdadeira sabedoria, que significa o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro entendimento, para compreendermos que, de fato, a palavra divina, com base judaica e orientação rabínica, é onde nós encontramos as instruções corretas para o nosso dia a dia, à luz dos olhos do Eterno e à luz da sua palavra. Então, por isso, o nosso Rabino traz para nós a lição de hoje com o título: As águas da vida, beba. Ou seja, as águas da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, são de fato as águas da vida. E nós precisamos beber desta água para termos vida. Então vamos ver o que o nosso Rabino ele nos ensina nesta lição no dia de hoje, que diz assim: é claro que através do Shemirat Halashon, guardar a língua, salvamos-nos de transgredir milhares de pecados todo ano. Literalmente, nós deixamos de praticar realmente milhares de pecados todo ano, durante o transcorrer do ano. Daqui a pouco vamos ter uma visão sobre isso. Além disso, no lugar desses pecados potenciais do Lashon Hara, a língua maldita, ganhamos também, ao abstermos-nos destas coisas, ganhamos milhares de méritos diante do Eterno. Vamos agora ao exemplo que o Rabino nos traz para nós sobre essa questão, para você ter uma ideia.
Vamos supor que um determinado indivíduo, ele tome conhecimento sobre Lashon Hará, língua má, língua maldita, fofoca, maledicência, falar mal dos outros, palavras negativas, etc. Ele toma conhecimento disso, então ele fala, a partir de hoje eu vou fazer o seguinte acordo comigo mesmo. A princípio você precisa fazer um acordo consigo mesmo, e à luz dos olhos de Hashem e da sua palavra, pedindo forças para concretizar realmente esse acordo que você está fazendo consigo mesmo. Então, por exemplo, a pessoa ela procura abster-se de falar, em média, 10 palavras proibidas por dia. Então ele analisa a sua vida, etc. e tal. Ele vai falar, puxa vida, até aqui eu tenho o costume de falar tantas palavras. Então, dessas tantas palavras, eu vou me esforçar e abster-me completamente de não falar por dia em torno de 10 palavras proibidas, negativas, que estão conectadas ao Lashon Hará. Se a pessoa toma uma decisão dessa, só para ter uma noção, isso significa que a pessoa, por ano, ela deixará de se expressar cerca de 3.000 palavras proibidas, negativas. 3.000 palavras conectadas com Lashon Hará. Então já pensou? 3.000 palavras por ano, a pessoa deixa de fazer, deixa de falar. Um simples acordo, não vou falar do tanto que eu já vi aqui, o que eu falo por dia, eu vou me abster de 10 palavras. Só em 10 palavras a pessoa já vai evitar de falar durante o ano 3.000 palavras negativas. Imagine então se ele tomar uma decisão mais consciente, com mais temor a Deus, com mais sabedoria em Deus, e vai dizer, não, 10 palavras não. Ou vou dizer, eu vou fazer um esforço tremendo para não falar palavras negativas 99,9% por dia. Imagine o quanto que você deixará de falar palavras proibidas, palavras negativas por ano. Se só 10 corresponde a 3.000, imaginemos então se for 99,9%, o quanto que você vai deixar de falar. Então, dessa forma, o Talmud, os nossos sábios afirmam, quem espera e não comete pecado recebe uma recompensa equivalente àquele que executa uma mitzvah, um mandamento. Então, se a pessoa, segundo a sabedoria dos nossos sábios, dos nossos mestres, em Talmud Kiddushin 39b, fala exatamente essa. Quem espera e não comete pecado, ele recebe uma recompensa equivalente àquela obediência. Lashon Hará, a língua maldita, da fofoca, maledicência, etc., quem pratica, ele é destituído da presença divina. Então, o fofoqueiro, ele não tem presença divina. Ele pode até falar, ai meu Deus, mas ele está destituído da presença divina. Ele pode até fazer as suas preces a Deus, mas ele está destituído da presença divina. A sua prece, ela não vai passar do teto. Simplesmente assim. Então, se a pessoa toma uma decisão com este conhecimento de que realmente ela é destituída da presença divina, ao fazer palavras, ao praticar palavras proibidas, à medida que ele faz Lashon Hará, ele toma conhecimento que realmente é destituído da presença divina. Então ele toma uma decisão radical. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha família. Eu não quero isso para os meus queridos. Então eu vou abandonar essa má prática de Lashon Hará, de fofoqueiro, de maledicência, falar mal dos outros, só falar coisas negativas, etc. e tal. Então, realmente, quem toma uma decisão dessa, ele já recebe aqui e agora, nesse tempo presente, uma grande recompensa que equipara à obediência a este mandamento.
Também há um midrash mencionado do nosso rabino, um grande sábio de outrora, Gaon de Vilna, de que a recompensa por abster-se de falar o proibido vai além da compreensão dos anjos. Ou seja, segundo este sábio Gaon de Vilna, ele já ensina que a recompensa para com aqueles que se abstêm do Lashon Hará, nem os anjos conseguem compreender as recompensas que Deus dá para os tais. Então vejam a dimensão da gratidão de Deus ou da misericórdia de Deus, da alegria de Deus, quando nós abandonamos o Lashon Hará. Nem os anjos compreendem as recompensas que Deus dá àqueles que o fazem. Para aquele que fixou uma sessão diária de estudo da Torá, a qualidade de Shemirat Halashon, guardar silêncio, pode assegurar que o seu aprendizado não seja interrompido por discursos triviais. Ou seja, estudar a Torá, estudar os 5 livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, com orientação rabínica, com os livros judaicos devidamente comprovados na sabedoria judaica, então, de fato, você não pode interromper esse estudo, a leitura e etc., com conversas triviais. Se tiver conversas triviais, abstenha-se e continue fixo no estudo da Torá ou na obediência aos bons mandamentos de Hashem. Além do pecado de falar Lashon Hará, o pecado de Bitul Torá, que significa a interrupção injusta do estudo da Torá, é extremamente severa. Então, quando a pessoa ela toma uma decisão de não estudar a Torá, de não ler a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, de não se informar dentro desse contexto, não assistir, por exemplo, vídeos de estudos da Torá, realmente com pessoas ou que são rabinos, ou que são Benei Noach, que estão aí conectados com o rabino, certo? Então, se a pessoa ela se abstém dos estudos da Torá, isso é uma transgressão extremamente severa, porque ele vai cair tranquilamente nas ciladas do Lashon Hará. Então, quanto ele menos espera, ele está virando um grande fofoqueiro, portanto, destituído da presença divina. Interromper o seu estudo da Torá demonstra uma falta de interesse pela maior de todos os mandamentos, causando uma quebra e se ressentindo da força e bons resultados do estudo contínuo. Na esfera do estudo da Torá, meia hora mais meia hora não perfazem uma hora. Então aqui o nosso rabino Hafetz Haim, ele fala de uma forma bem clara que a interrupção do estudo da Torá, leitura da Torá, a pessoa demonstra realmente a falta de interesse pelo maior de todos os mandamentos. Então, quem se dedica ao estudo da Torá, a estar aprendendo a Torá com cunho, fundamento judaico, com orientação rabínica, que é a sabedoria judaica a qual nós somos instruídos, por isso nós compartilhamos tudo isso daqui, porque temos um respaldo do nosso rabino, o nosso rabino Yaakov Gerenstadet, que é a liderança dos Benei Noach no Brasil, Então, nós estamos fazendo aquilo que tem aprovação rabínica. Então, nós estamos compartilhando realmente aquilo que está dentro do contexto da Torá, do estudo da Torá, dos mandamentos da Torá. Então, quando realmente a pessoa ela não se interessa pelo estudo da Torá, então ela está desinteressada no maior dos mandamentos. Porque quem estuda a Torá, quem se dedica a aprender a Torá, dentro desse padrão que estamos falando, ele é como se cumprisse todos os mandamentos ao mesmo tempo. Então, por aí você tira a base como é importante o estudo da Torá. Por isso, o estudo da Torá é
as águas da vida. Beba. O estudo da Torá é o principal antídoto contra a impureza criada pelo pecado, inclusive o Lashon Hará. Então, qual é o antídoto deste veneno chamado Lashon Hará, a língua maldita? Qual é o antídoto principal contra as impurezas criadas por esse pecado da fofoca, das palavras proibidas, as palavras negativas, falar mal dos outros e etc. O antídoto é o estudo da Torá. Quem estuda a Torá vence o Lashon Hará tranquilamente. E esta é uma luta diária, não é de vez em quando não. É uma luta diária. Por isso que o estudo da Torá é diário. Ok? Então, dessa forma aí, né, Devarim, Deuteronômio, capítulo 11, verso 22, fala que o estudo da Torá com as águas do mikvê que purificam, ou seja, assim, o mikvê é o tanque de águas límpidas, né, que são normalmente colhidas pelas águas da chuva, né? O mikvê, que é um tanque ou uma pequena piscina, onde realmente assim o homem, a mulher judeu, né? O homem judeu, a mulher judia, normalmente fazem o seu mikvê, que é um ato de purificação, como está na Torá, ok? Então, para que o judeu ou a judia, ela faça o seu mikvê, o seu cerimonial de purificação, a pessoa precisa se imergir, ela precisa se afundar completamente no mikvê. Isso significa que a pessoa que está fazendo esse ato de purificação, ela está sendo envolvida completamente pelas águas do mikvê. Não pode ficar nenhum pedaço, né, nenhuma parte do corpo fora da água do mikvê. Nem um fio de cabelo pode ficar fora do mikvê. Por isso, quando, por exemplo, a mulher ela entra dentro do mikvê, uma das preocupações é exatamente esta, né? Quando ela mergulha, quando ela se abaixa completamente nas águas, né? Já geralmente é aquela passada de mão atrás para que os cabelos entrem completamente, né, dentro das águas. Ou seja, a pessoa ela estará envolvida pelas águas do mikvê, as águas de purificação, neste ritual, né, das plantas dos seus pés até o último fio de cabelo de sua cabeça. Então ela está completamente envolvida. Então o seu ato de purificação é válido diante de Deus e a pessoa se torna purificada nesse sentido todo, né? É o banho ritual espiritual de purificação, certo? Dentro desse aspecto, o Rabino Rav Tzihai diz que o estudo da Torá precisa ser dentro dessa mesma visão. Nós estarmos envolvidos com as águas da Torá, o estudo da Torá, desde a planta dos nossos pés até o último fio de cabelo das nossas cabeças. Este é o grande antídoto realmente contra o veneno do Lashon Hará. E dessa forma, então, a pessoa ela está realmente tendo uma purificação através do estudo da Torá. E por isso as suas recompensas são múltiplas aqui e agora. E as grandes recompensas que esse mundo não comporta na configuração atual, ela será dada no Olam Rabá, no mundo vindouro, a vida eterna. Ok? Então, dessa forma, a Torá limpa, mesmo quando toda pessoa está imersa nas areias movediças do pecado. Então, esse é o grande antídoto, realmente, contra todo e qualquer grande veneno do Lashon Hará, das impurezas do pecado. Mesmo quando a pessoa está imersa nas areias movediças do pecado, diz os nossos mestres, no momento que ele se envolve com o estudo da Torá, ele é automaticamente purificado dos seus pecados. Então, há uma grande dádiva em envolver-se com as águas da vida, as águas da Torá. E, nos finalmente, o nosso rabino diz, entretanto, assim como o mikvê purifica apenas quando não houver
Hatsitsa, que significa interrupção. O que significa isso? Quando a pessoa vai fazer o seu banho de purificação, seu banho ritual de purificação, ela precisa se envolver completamente nas águas. Então, se ela está se envolvendo nas águas, por exemplo, e de repente acontece alguma coisa e ela interrompe esse banho ritual, né? Então ela não se envolveu completamente nas águas, não completou o ato em si, que é o aprofundar-se nas águas e envolver-se completamente nelas, né? Então ficou alguma parte de fora e ela por alguma razão teve que interromper esse ato, então ela não completou o ato de purificação ritual nesse sentido. A mesma coisa se aplica dentro da visão do estudo da Torá. Você está envolvido com o estudo da Torá? Complete o estudo, porque pela metade não é inteiro. Então, por isso que o Rabino fala aqui, na esfera do estudo da Torá, meia hora mais meia hora não perfazem uma hora. Ou seja, você tem a porção diária, né? E você começa a ler e a estudar aquela porção diária, e você termina, você interrompe a conclusão daquela leitura diária, eu vou completar depois. É a mesma coisa. Você entrou nas águas da Torá, nas águas da vida pela metade. Então você está com meia vida e não com uma vida inteira. Então, por isso, a leitura diária da porção da Torá semanal, que são alguns versículos que faz parte da leitura diária, é importante fazê-la por completo. Nem que for só a leitura para nós, Beninoa, nem que for só a leitura, você está dentro da imersão das águas da Torá, ok? Você não pode ler um pedaço e depois fala, depois eu termino. Não, você faz a leitura completa daquela leitura diária. Aí você está completamente nas águas da Torá. Então, dessa forma, né, os efeitos purificadores da Torá elevam realmente o indivíduo, somente quando ele está totalmente imerso no estudo. Então, estarmos imersos nos estudos da Torá é importante para que, de fato, os efeitos purificadores da Torá sejam presentes e reais em nossas vidas. Por isso, as águas da vida são as águas da Torá. Beba e tenha vida agora, em abundância. E no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna, você receberá as grandes bênçãos, os grandes milagres, as grandes recompensas que o Eterno reserva para aqueles que o fazem. Por isso, águas da vida, águas da Torá, beba e tenha um ótimo Shabbat Shalom a você, toda a família e todas as comunidades Benei Noah. Shabbat Shalom, até amanhã.